de pau me abre a boca, macumbeira! Saravá, Exu! Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. aderitosimões.com.br, a sua plataforma de ensino, porque Umbanda também se aprende na escola. Diversos cursos gratuitos e também pagos lá para que você estude de forma barata e também de forma tradicional, com respeito e com fundamentos consistentes para a tua prática de Umbanda. Bom, testar entidades, para mim, na minha concepção, não existe. O que nós testamos é a incorporação do médium. O que nós testamos é a firmeza que o médium tem naquela incorporação. O que nós testamos é a incorporação em si, a capacidade que esse médium tem de dar vazão à manifestação dessa entidade, chamado de mediunidade de incorporação. É saber até que ponto o médium está e até que ponto a entidade está ali presente e estabelecer através dessa análise o limite necessário para que se dê uma consulta. Logo, não se testa a entidade, porque não faz sentido. Testa-se o médium. Nós temos algumas formas de teste que encontramos nos diversos terreiros por todo o Brasil. Era muito mais comum o teste físico, ou seja, anda na brasa. Uma do Tiaguinho, meu irmão de santo que tem um terreiro, é meu irmão de santo lá na casa do Pai Paulo. A gente tem a comunidade de pais de santo lá, então tem eu e a Fran, filhos do Pai Paulo. Na sexta-feira somos filhos do Pai Paulo, na quinta-feira somos pai e a mãe de santo aqui do Templo Sete Montanhas do Brasil. O Tiago e a Fabiana, que são mãe e pai de santo lá no terreiro deles em um dia determinado, e na sexta-feira lá no Pai Paulo são filhos do Pai Paulo, meus irmãos também. Tem o Beto e a Érica, no mesmo sentido. Quem mais? A Ju, tem a Dani, temos esses irmãos que lá são filhos de santo, somos irmãos, e em outros dias somos pais e mães de santo. Então nós temos, que o Tiago falou, contou para mim, da participação de um terreiro em que a análise da entidade, da sua incorporação, da vibração do médium, a análise e a prova daquela incorporação era feita através da colocação de uma pemba embaixo de um coeté. Coeté, sabe aquele de coco ou de cabaça, meia cabaça ou meio coco, que a entidade bebe água ou curia, vários deles virados de ponta cabeça, e a entidade incorporada no seu médium vira de frente para o congá. Esses coetés são colocados no chão, virados para baixo. A mãe de santo ou o pai de santo colocava a pemba embaixo de um deles, fechava, pedia para a entidade incorporada no seu médium virar de frente para essas cabaças no chão e dizer: agora me diz onde está a pemba. Essa é uma forma física. Se não acertar, não vai queimar ninguém, não vai acontecer nada. São formas. Existia também uma outra forma, que é dispor de brasa ali para a incorporação, por exemplo, de Xangô. Um filho que é de Xangô incorpora o orixá Xangô, ou seu orixá, óbvio, não é? Ou manifestador, ou falangeiro, como seja a sua doutrina. Xangô, o senhor do fogo. Quem é de Xangô vai incorporar o seu orixá, vai incorporar o seu falangeiro, o seu manifestador, e vai passar nessa brasa, porque Xangô é o senhor do fogo e assim não vai se queimar nessa brasa. E assim a pessoa tem que passar incorporada no seu orixá, ou no seu manifestador, ou no seu falangeiro. Isso pode ser também com outras entidades. As pessoas acabam encontrando esses tipos de teste. Eu já encontrei também algumas entidades que na hora de fazer o teste, assim, eu não faço esses testes físicos, tá bom? Mas eu já participei de terreiros que fazia e também já encontrei pessoas que participaram de terreiros que faziam estes testes. Assim, antes de colocar a mão num caldeirão com dendê fervendo e pegar algum objeto que está no fundo, trazer e entregar para uma pessoa, para o pai de santo ou mãe de santo, para testar aquela incorporação daquele filho de santo, algumas entidades falavam:
Você vai fazer mesmo com que eu ponha a mão aqui dentro? Você não confia que sou eu aqui incorporado? Você não tem. Aí jogava uma coisa que pegava bem forte. Você não consegue me ver ou me identificar sem que eu faça esta coisa absurda, esta bobagem? Se você não tem essa capacidade, você não tem a capacidade de ser pai de santo ou mãe de santo. Mas eu vou fazer isso para que você saiba a sua dificuldade, o seu problema e não o meu. Aí pega lá, entrega. Algumas dessas entidades acabam afrontando, mas depois da afronta pode possivelmente ser um teste, quem sabe. Podemos, por exemplo, pedir para um médium segurar incorporado em uma entidade, o Exu, colocar pólvora e falar, olha, eu vou queimar para ver se a sua incorporação é consistente, é verdadeira. É bobagem, mas pode dizer isso, aí a pessoa de repente desincorpora. Ou quando, e vai colocar ali para acender, fica ali tranquilamente, fala, pode fazer, eu estou devidamente incorporado. Tudo bem, eu já tinha aquilo que eu precisava, eu já tenho aquilo que eu preciso, já está aprovado. E assim pode tirar aquela fundanga da mão e jogar fora. Existem diversos testes, existem diversas dinâmicas que vai da inteligência do dirigente e identificar isso. Existem alguns rituais em alguns terreiros que colocam alguns médios em uma posição desconfortável para saber se esse médio aguenta a pressão, aguenta a pressão de um descarrego, aguenta a pressão de uma consulta, aguenta a pressão do dia a dia da gira. Existem também alguns terreiros que se dedicam unicamente a ensinar de forma teórica o que poderia acontecer dentro de uma gira para a entidade dar a sua consulta. E existem terreiros que mesclam uma coisa com a outra. Eu te ensino os fundamentos, você incorpora e a entidade trabalha. A única coisa que você está fazendo aqui é entender o que a entidade está fazendo. Considere esse método mais justo ou mais correto. A entidade incorporada, ela atua sozinha. Ela não precisa não precisa ter explicações do que é ou deixa de ser, ou como se deve fazer, ou como deve trabalhar. Existem regras, quando essas regras são quebradas, simplesmente dizemos, olha, na nossa doutrina não pode isso ou não pode aquilo, sempre de forma tranquila. Mas nenhuma entidade precisa ter explicações de como se dá um passe. Nenhuma entidade precisa de explicações sobre como se dá uma consulta. Quem precisa é o médium. Quem precisa é o médium, quando não está incorporado, saber o que nós podemos ou não podemos fazer. E por quê? Porque um médium alienado não é um umbandista coerente. Um médium alienado não consegue entender a sua religião. Um médium que não entende a sua religião não consegue entender os orixás. Quem não entende os orixás, as entidades, não vai conseguir entender Deus pela via da Umbanda. E não adianta. Sem o conhecimento, nós temos médiuns chucros. Médiuns chucros não ajudam ninguém. Só conseguem ajudar as pessoas durante 2 horas e meia, no máximo 3, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Médiuns dedicados, médiuns diligentes, médiuns que possuem ordem, disciplina, Deus, os orixás e as entidades de Umbanda no coração, conseguem ajudar as pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obviamente dentro do bom senso, mas sim conseguimos. Eu digo dentro do bom senso porque eu não tenho a capacidade de identificar os seus orixás, por exemplo, ou orixás de outra pessoa, por meio do Messenger ou pelos comentários do YouTube, pela internet em si, nem à distância. Existe um processo de desenvolvimento mediúnico para a identificação desses orixás dentro aqui do Templo Sete Montanhas do Brasil. Existe um método e não há como subverter esse método a outro tipo de ritual ou a outra forma. Por curiosidade, se for necessidade, pode vir aqui e nós desenvolvemos mediunicamente essa pessoa. Eu posso indicar um terreiro se eu tiver um aí perto de você que eu conheça. E assim nós encerramos o assunto de hoje, para em outra ocasião falarmos mais sobre ele.
Um grande abraço, até amanhã e tchau!